Vamos falar nesse vídeo sobre o MXRF11 e o fundo imobiliário VGHF11. Vamos fazer uma comparação entre esses dois fundos imobiliários e eu vou te mostrar quantas cotas você precisa ter para estar ganhando um salário mínimo em cada um desses dois fundos imobiliários. O MXRF11 ele é o maior fundo imobiliário da nossa Bolsa de Valores em relação ao número de cotistas. O VGHF11 é um bom fundo imobiliário que tem uma ótima gestora que vem fazendo um bom trabalho. Esses dois fundos imobiliários, eles estão custando na média de R$10. A gente fala que são fundos base 10. E são fundos imobiliários que o valor da sua cota gira em torno de R$10. Então, para você ver que investir na Bolsa de Valores e você estar ganhando dividendos todos os meses é mais simples e mais fácil do que muitas pessoas imaginam. Porque com R$10 você já começa a investir e vai estar te gerando rendimentos, dividendos todos os meses. Para você que é novo ou nova por aqui, eu já convido você a se inscrever no canal. Nesse canal eu falo sobre finanças e investimentos. Eu venho trazendo vídeos novos toda semana. Vamos começar pelo fundo MXRF11. O valor atual da sua cota está em R$10,78 no momento em que eu gravo esse vídeo. O seu dividend yield nos últimos 12 meses está em 12,24%. O dividend yield, que é um dos favoritos de muitos investidores, o dividend yield é um indicador de rentabilidade dos dividendos. Para calcular isso, a gente precisa pegar todos os dividendos pagos por determinada empresa durante o período de 12 meses e dividir pelo valor atual da sua cotação. E o resultado disso será o indicador dividend yield. E quanto maior estiver esse indicador, maior é a rentabilidade de determinado ativo. Sua valorização em 12 meses, esse ativo vem subindo 5,27%. E no mês atual também com alta de 1,41%. O valor patrimonial por cota desse fundo imobiliário seria R$10, o seu preço justo. A gente observa então que ele está sendo negociado com valor acima do preço, pois o seu PVP está em 1,08 PVP. O PVP é o preço sobre o valor patrimonial. Esse indicador nos mostra se estamos pagando caro ou barato pelo patrimônio dessa empresa. Se o indicador estiver acima de 1, significa que o patrimônio dessa empresa está sendo negociado mais caro do que realmente ele vale. Porém, se estiver abaixo de 1, significa que está sendo negociado mais barato do que realmente o patrimônio dessa empresa vale. Sendo assim, podemos dizer que a empresa está na promoção, está barato. O que quer dizer que o patrimônio desse ativo é R$2.592.330.748, porém, com essa alta, o seu valor de mercado passa de R$2.795.271.323. Esse fundo imobiliário possui um valor em caixa de 5,28%, que dá um total de R$136.863.657. E conforme eu falei para vocês, é o maior fundo imobiliário da Bolsa em número de cotistas, 908.249 cotistas somente nesse fundo imobiliário. E o MXRF11 possui uma ótima liquidez média diária, passando de 10.078.591 e uma participação, um peso no IFIX de 2,49%. O último rendimento pago por esse fundo imobiliário foi 12 centavos por cota. Então, se você tinha uma cota do fundo imobiliário MXRF11 na data base do dia 31/7, você recebeu o pagamento na data do dia 14/8 de 2023 de 12 centavos por cada cota desse fundo imobiliário que você tem em carteira. O MXRF11 ele vem pagando dividendos todos os anos e a gente pegando por base aqui em relação ao ano de 2020 para o ano de 2023, a gente vê uma crescente em relação ao pagamento dos seus proventos. O MXRF11 ele é um fundo imobiliário do tipo de papel, ele possui uma gestão ativa, a sua taxa de administração é 0,90% ao ano, um mínimo de R$60 mil mensais, o seu segmento é híbrido. Comparando o MXRF11 em vermelho com a renda fixa, o CDI e o IPCA, a gente observa que o MXRF11, esse fundo imobiliário, ele sai à frente desses dois índices. A média dos seus dividendos nos últimos 5 anos é de 9,88%. A média dos últimos 5 anos é sempre bom você estar analisando, porque determinado ano aquele fundo imobiliário ele pode pagar um dividendo maior, dependendo de alguma estratégia que ele fizer, ou até mesmo diminuir ali em relação ao pagamento dos seus dividendos. Talvez por uma aquisição, talvez por um investimento ou talvez até por causa de uma crise, conforme já aconteceu aí em um ano anterior. Então você pegando uma média maior, uma média dos últimos 5 anos, você tem uma margem de segurança maior
para projetar ali um possível rendimento futuro. Mas é claro que dividendos passados não é garantia de dividendos futuros. Isso é apenas uma segurança maior na hora de fazer seus estudos. A lista dos seus imóveis: esse ativo possui 3 imóveis em São Paulo. O nosso segundo fundo imobiliário, o VGHF11. O valor atual da sua cotação, R$ 9,53. O dividend yield de 13,22% nos últimos 12 meses. A sua valorização em 12 meses, esse ativo vem caindo 4,22%. E no mês atual ele vem com alta de 0,85%. Valor patrimonial por cota do fundo imobiliário VGHF, o preço justo seria R$ 9,42. Ele está sendo negociado um pouquinho acima do preço. O seu PVP está em 1,01, o que quer dizer que o patrimônio de R$ 686.848.266, com essa alta, o seu valor de mercado está em R$ 694.634.524. Ele possui um valor em caixa de 3,86%, dando um total de R$ 26.486.947. O VGHF11 possui 274.002 cotistas. Uma liquidez média diária de R$ 2.637.890 e um peso, uma participação no iFix de 0,79%. O último rendimento pago por esse fundo imobiliário foi 12 centavos por cota. Então, se você tinha uma cota desse fundo imobiliário até a data do dia 31/7/2023, você recebeu o pagamento no dia 7/8/2023 de 12 centavos por cada cota desse fundo imobiliário em carteira. Os dividendos do VGHF11, desde que temos informações aqui do ano de 2021, 2022, 2023, ele vem pagando dividendos. Porém, em relação ao ano de 2022 para o ano de 2023, esse fundo imobiliário ele diminuiu um pouco os seus pagamentos, mas pegando por base, somente no ano de 2023, ele vem aumentando o pagamento dos seus dividendos. O VGHF11 também é um fundo imobiliário do tipo de papel, ele também possui uma gestão ativa, a sua taxa de administração é de 0,90% ao ano sobre o patrimônio líquido mínimo de R$ 10.000 mensais. O seu segmento é títulos e valores mobiliários. Comparando o VGHF11 em vermelho com o CDI, com a renda fixa e com o IPCA, em alguns momentos o VGHF11 ele chega a andar paralelo com esses índices, mas na maioria deles, tanto o IPCA quanto o CDI, a renda fixa, sai à frente do VGHF11. A média dos dividendos nos últimos 5 anos do VGHF11, 11,79%. Então, pessoal, agora que a gente passou por alguns indicativos básicos dos dois fundos imobiliários, eu vou te mostrar quantas cotas você precisa ter para estar recebendo um salário mínimo de cada um desses dois ativos. Com o MXRF11, para você receber um salário mínimo de dividendos todos os meses com esse ativo, você precisa comprar 11.131 cotas, investir R$ 120 mil, levando em consideração aos valores pagos do momento da gravação do vídeo. Esse valor do investimento de R$ 120 mil vai estar te rendendo de dividendos todos os meses R$ 1.344,39 de renda passiva de dividendos todos os meses. E anualmente você vai receber com esse valor no MXRF11 R$ 14.687,04. Com o VGHF11, olhem só para vocês verem a diferença. Você precisa comprar 11.437 cotas para receber um salário mínimo, mas o valor investido será de R$ 109 mil. Então dá uma diferença ali de R$ 11 mil. Com esse valor de R$ 109 mil, essa quantidade de cotas, você vai receber de dividendos todos os meses R$ 1.351,21. Também vai estar te rendendo anualmente R$ 14.409,09. Então, pessoal, essa é a quantidade de cotas em cada um desses dois fundos imobiliários. Esse é o valor investido em cada um desses ativos para você receber um salário mínimo aproximado de dividendos em cada um desses dois ativos. Vocês viram ali quanto você precisa investir em cada um desses dois fundos imobiliários para receber aproximadamente, um salário mínimo de renda passiva. Lembrando, renda passiva é aquela renda que você não precisa trabalhar por ela, o dinheiro trabalha para você. Então, uma diferença básica entre renda ativa e renda passiva. A renda ativa é o seu trabalho, é o seu serviço, que você recebe todos os meses por ele. Mas se você parar de trabalhar, você não vai receber. Agora, a renda passiva
é quando você coloca o dinheiro para trabalhar para você. Então, caso você investiu ali R$109 mil no VGHF11 ou R$120 mil no MXRF11, levando em consideração esses valores pagos no momento da gravação do vídeo, isso vai estar te gerando uma renda passiva. Você dormindo, você já ganha esse dinheiro, você vai receber mensalmente esses valores de aproximadamente um salário mínimo nesses dois ativos. Então é a renda passiva. Isso aí que a gente caminha para estar buscando, porque o dinheiro trabalhando no nosso lugar, isso é simplesmente fantástico, pessoal. Agora você deixa aí nos comentários se você investe em VGHF11 ou no MXRF11. Eu espero ter contribuído de alguma forma hoje com seus estudos. Meu muito obrigado a todos vocês.